Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre representação genérica de uma matriz, certo? Aqui eu tenho uma representação, né, de uma matriz que se chama matriz A, tá certo? E aqui, vamos entender melhor, né, tudo que está dentro da matriz para a gente poder dar o próximo passo, que é a construção de matriz, tá certo? Então, essa representação genérica, vocês vão entender como sendo o primeiro passo para construir as suas matrizes, certo? Você precisa desse conhecimento aqui para poder começar a construir as suas matrizes, tá certo? Então, o que é que a gente pode resumir aqui? Esses A's que vocês estão vendo aqui são os elementos da minha matriz. Eu vou colocando aqui, ó. Qual é o resumo que eu trago para vocês? A é o quê? A representação, tá certo? A representação dos elementos da minha matriz, né? A gente já sabe que esses elementos são os números, tá certo? Então, todos esses A's aqui são os números da minha matriz, são os elementos, como a gente fala matematicamente, tá certo? O que é que a gente pode entender mais ainda? Essas reticências que vocês estão vendo, tanto em relação às colunas como às linhas, nos transmite a informação de que a matriz ela pode ter uma quantidade de elementos infinita, tá certo? Tanto na coluna como na linha, tá certo? Qual é a outra informação que a gente pode deduzir aqui? Vejam, eu vou até pintar isso aqui, ó. A e J. Esse A é o elemento, como eu já falei, tá certo? Esse A é o elemento, como eu já falei. E o I e o J quer dizer o quê? O I representa a localização do A. Localização do elemento A de acordo com o quê? Com a linha. E qual é a outra informação que eu tenho? Esse J representa o quê? A localização, tá certo? Do elemento A, tá certo? Com relação à coluna, tá certo? Então, essa é a informação importantíssima para você entender, tá certo? Por exemplo, se eu dou esse exemplo aqui, ó, A é igual a e J, M por N. Quer dizer o quê? Eu estou dizendo que essa matriz é uma representação genérica que eu denominei pela letra A. Esse elemento A está na I' e J coluna, tá certo? E essa matriz A é do tipo M por N, ou seja, M representa a quantidade de linhas, né, como a gente viu em vídeos anteriores, tá certo? A quantidade de linhas, e N representa a quantidade de colunas, tá certo? Então, se eu escrevo, desenvolvendo um pouco mais para que vocês entendam, A, 1, 2, 1 por 1, tá certo? Então, o que é que eu posso ler aqui? Essa é a minha matriz A. O elemento A está escondido, que eu não sei quem é, uma representação genérica. O I é o primeiro número, tá certo? Que aparece. E o J é o segundo número que aparece. Então, I e J representam a localização desse elemento, ou seja, esse elemento A está na primeira linha e segunda coluna. Porém, essa matriz é do tipo 1 por 1, ou seja, só tem uma linha e uma coluna, certo? Então, entendam, I e J representam a localização
tá certo? Representam a localização do elemento de acordo com a linha, primeiro a linha, depois a coluna, certo? Só repetindo o que eu tinha feito aqui, tá certo? E quando, deixa eu colocar aqui, e quando eu faço isso aqui, M por N, o que é que eu quero dizer? Que M por N, como a gente viu no vídeo anterior, representa a quantidade de linhas e colunas da matriz apresentada, tá certo? Então, é muito importante que vocês entendam isso. I e J representam a localização do A, do elemento, né? E M por N representa a quantidade de linhas e de colunas, tá certo? Então, essa é a representação genérica da minha matriz, tá certo? Onde os A's são os elementos da minha matriz e esses números que acompanham os A's representam a localização desse elemento com relação à linha e à coluna, tá certo? Por exemplo, esse elemento A está na primeira linha, primeira coluna. Esse aqui, ó, esse A aqui, qual a localização? Segunda linha, terceira coluna. E assim sucessivamente de forma infinita, tá certo? Então, vamos para um exemplo, né? Eu trouxe 2 exemplos para vocês, ok? Então, olha só. Construa as matrizes de acordo com as alternativas a seguir. Eu tenho a alternativa A, tá certo? Aqui é esse primeiro exemplo, né? O que é que eu posso ler aqui? A minha matriz se chama A, né? A e J, do tipo 2 por 2, tal que esse A e J vem da soma do I com o J, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou representar a minha matriz pela letra A, como está aqui, e eu tenho a outra informação, que essa minha matriz vai ter que ter 2 linhas e 2 colunas, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Simples, ó. A11, A12. Ou seja, esse elemento está na primeira linha e primeira coluna, esse outro está na primeira linha, mas na segunda coluna. Então, ó, A21 e A22. Ou seja, esse elemento está na segunda linha, ó, primeira, segunda linha e primeira coluna, tá certo? E esse outro está na segunda linha e segunda coluna. Então, aqui eu já tenho a representação genérica da minha matriz do tipo 2 por 2. Certo? Essa minha matriz tem 2 linhas e 2 colunas, como foi pedido aqui. Tá certo? Mas quem são esses A's? Quem são esses elementos? Quem vai me dizer é essa equaçãozinha aqui, ó. Aí eu já aprendi que o I representa a linha e o J representa a coluna. Tá certo? A localização desse A. Então, vamos lá desmanchar isso aqui, sempre levando em consideração a expressão que a questão me deu, que é I mais J, certo? Aqui, ó, quem é I? É 1, é o primeiro número, mas quem é J? É o outro número, o segundo, certo? Vamos para cá. Quem é I aqui? É o primeiro número. Quem é J? É o segundo. Então, ó, o primeiro número, o I, mais o segundo. Certo? Ó, aqui, ó. Esse A aqui, quem é o I? É 2. É o primeiro número. Quem é o J? É 1. Esse outro, quem é o I? É 2. Quem é o J? É 2. Por que eu coloquei sinais de mais aqui entre esses números? Porque a expressão me diz que a minha matriz tem que seguir essa expressãozinha aqui, I mais J. O I é sempre o primeiro número, a localização da linha, do elemento, e o J sempre a localização da coluna, tá certo? Localização da linha, e aqui o J é a localização da coluna, tá certo? Só para vocês entenderem. Então, aqui é muito simples, ó. Só eu resolver e eu descubro quem são os elementos da minha matriz. 1 com mais 1, 2. 1 com mais 2, 3. 2 com mais 1, 3. 2 com mais 2, 4. Então, minha matriz A, do tipo 2 por 2, tem esses elementos aqui. Tá certo? Simples demais de entender, fácil demais. Vamos para o próximo? Ó, o próximo exemplo eu tenho isso aqui, ó. A minha matriz agora se chama B.
ela é do tipo 2 por 3, ou seja, vai ter 2 linhas e 3 colunas, tá certo? Então, aqui eu tenho uma matriz B, aí eu vou representá-la genericamente. A11, A12, A13, A21, A22 e A23. Cidinha, da onde você tirou isso? Como é que faz isso? Através da representação genérica, tá certo? Então, ó, esse elemento tá na primeira linha, primeira coluna, esse outro na primeira linha, segunda coluna, esse outro, primeira linha, terceira coluna e assim sucessivamente, né? Essa minha matriz tem 2 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3. 3 colunas, certo? Como a indicação aqui. Quem vai ser esses elementos da minha matriz B? Eu vou descobrir através dessa expressão aqui, ó. Tá certo? A matriz B e J vai seguir essa regra, I vezes J. Aí a gente já sabe que o I é o primeiro número que acompanha a letrinha A e o J é o segundo número, né, que acompanha a letrinha A. E sabendo disso é só fazer. Então aqui, ó, quem é I? É 1 vezes quem é o J? É 1 também. Aqui, ó, quem é o I? É 1, quem é o J? É 2. Aqui, ó, quem é o I? 1, quem é o J? 3. Certo? Aqui, ó, quem é o I? 2, quem é o J? 1. Aqui, ó, 2 e o J 2. E aqui, o I é 2 e o J é 3. Fechei, representei pela letra maiúscula do alfabeto e ainda digo que minha matriz é do tipo 2 por 3, ou seja, tem 2 linhas e 3 colunas, tá certo? Aí agora só é resolver as continhas de pipoca, como eu sempre falo para vocês, e terminar e descobrir os meus elementos. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. 2 por 3. Então, aqui está a minha matriz que eu estava procurando de acordo com a alternativa, tá certo? Minha matriz do tipo 2 por 3, que se chama matriz B. Então, para construir qualquer matriz, a gente precisa da forma genérica, ok? Espero que vocês tenham entendido.